Bom, eu vou mudar um pouco o ambiente, vou começar a gravar pela manhã, acho que é menos arriscado do que de noite aí com a galera nigeriana e levar um risco de tomar uma pedrada por gravar os barzinhos de merda deles. Então eu vou. Vez ou outra eu gravo de noite, mas a maioria das caminhadas e corridas vão ser de manhã, porque aí eu aproveito para fazer corrida e aproveito para gravar o cenário também, né? Eu acho que vocês curtem ver como é que é aqui do outro lado do mundo. Então, mostrando aí como é que é o Japão enquanto eu faço a corrida da manhã. E eu achei que ia ficar muito tremido, igual da última vez eu gravei com o meu celular. Faz tempo já. Ficou mega tremido, eu parei de fazer vídeo gravando. Só que dessa vez eu usei uma câmera, cara, que tem uma estabilidade monstruosa. É essa chamada Osmo Pocket. É muito boa, cara. Saca só. Tá dando umas tremidas, mas é bem menos do que o celular. Então eu vou tentar adotar ela nas corridas e compartilhar aí o cenário e o pensamento do dia. Então, é um vídeo que vocês estavam me cobrando bastante. Era para falar sobre preparação de emprego como engenheiro de software. Para quem não sabe, eu sou engenheiro de software aqui no Japão. Eu tô aí na middle career, que chamam, ou senior, não tem bem uma definição, né? A partir do momento que você tem 5 anos de experiência ou mais, você é automaticamente o cara no meio da carreira. Então, não tem essa definição clara de cargos como tem no Brasil, né? Se bem que no Brasil também não tem, você tem sênior de 2 anos, sênior de 3, 4, 5, enfim, é uma bagunça. Mas vocês entenderam, né? Aqui depois dos 5 você é o cara que está no meio da carreira. E falando um pouco sobre processo de recrutamento, eu acho que eu quero dar ênfase nesse ponto específico nesse vídeo, porque minha visão era bastante limitada até eu começar a fazer uma preparação séria para entrar em empresa que paga ali nível Google, pagam salários absurdos. Então eu estou me preparando aí para a última instância da minha carreira. Depois disso eu vou só partir para o abraço e relaxar. Agora, sobre processo de recrutamento, processo de busca de emprego. Cara, tem uma infinidade de detalhes que você precisa entender, fora a parte de simplesmente você preparar um currículo bonitinho, simples, que a inteligência artificial vai ler, e sair enviando aí pelo site de recrutamento, LinkedIn da vida, e para recrutadores, etc. Então, vocês podem achar que é apenas isso, mas tem muito detalhe hoje que quem está fazendo está saindo na frente, está ocupando essas vagas. Porque eu sei o sentimento que é quando você está ali no LinkedIn, scrollando mil e uma vagas, você envia vários e vários currículos e parece que não tem um puto que olha o seu currículo ali e te dá uma resposta coerente, né? Parece que a vaga é uma vaga fantasma. E eu entendi o porquê hoje, lendo o livro que eu estou lendo, por que não está tendo tanta resposta positiva por esses meios. E é por conta do seguinte, é o famoso quem indica, só que é um quem indica diferente. Eu vou te ensinar aqui como funciona. Vamos conversar sobre a parte de recrutadores. Quando você entra no LinkedIn, vamos falar especificamente de LinkedIn aqui, porque é a principal plataforma de emprego, você tem tanto recrutadores de empresas terceirizadas, ou seja, que vai prestar o serviço para uma empresa que quer contratar novos funcionários, e você tem também hiring managers, que são os donos da vaga da empresa. Então é o seu futuro chefe que de fato quer alguém naquela posição, na posição de engenheiro de software, por exemplo. E tem uma grande diferença entre esses dois caras. Você não trata eles da mesma forma. Por mais que eles sejam ali na mesma classe de recrutamento, eles estão procurando alguém para ocupar uma vaga, os dois têm uma forma diferente de olhar para a sua pessoa. Então, o recrutador, você vai identificar ele como recruiter, né? Se você estiver procurando vaga na gringa, esse cara,
ele é o intermediador, então ele não se importa muito com o salário que você vai receber, porque para ele o importante é fechar negócio. Esse cara ele vai lucrar com o número de pessoas que ele consegue fechar negócio entre a empresa que tem o hiring manager, que é o cara que vai ser o seu futuro chefe, e a pessoa na ponta que está procurando emprego. Então, para ele, quanto mais pessoas ele conseguir fechar negócio, ele vai ganhar por negócio. Tá beleza. O salário, ele não vai de repente conseguir negociar assim grandes valores, porque ele está nessa posição limitada, né? Ele recebe ali uma proposta da empresa e negociar entre ele e a empresa meio que te exclui da jogada. Então é uma camada a mais que vai disputar o seu salário. Então, se você quiser ter maiores salários, o recomendado é você ir diretamente no hiring manager, o cara que ele é dono da sua vaga. Ah, mas os recrutas eles vão ser sempre ruins? Não, se você quer achar um emprego rápido, eu acho que o recrutador, dependendo do recrutador, ele consegue encurtar bastante o caminho, porque boa parte das oportunidades que eles oferecem não é pelo processo normal, que é o processo para um CLT da vida. É aqui CLT entre aspas, é aquele contratado certinho. E aqui eu digo o CLT do Japão também, né? Eu tô olhando muito para a referência de Japão-Brasil. Você não passa pelo processo chato interno da empresa. É claro, o recrutador ele também pode oferecer essas propostas aí como o CLT certinho, mas eu nunca vi. O recrutador que me pegou, né, lá ele fez um grande encurtamento. Eu fui direto falar com o dono da vaga, eu fiz o exame deles, o teste, e aí passou umas 2 semanas, já estavam dando o aceite e a oferta. Porém, caso você tenha tempo para se preparar, fazer os estudos certinho e correr atrás de hiring manager, o ideal é você procurar os e-mails dele no LinkedIn. O cara que ele coloca a vaga ali no LinkedIn, ele tem uma infinidade de currículos chegando para ele. E muito provavelmente seu currículo vai ficar perdido ali. Por mais que tenha IA e essas porra toda, o cara ele vai passar por um processo burocrático, vai ter que olhar, vai ter que ficar, sei lá, negociando ali no time dele, vai ser uma desgraça total. Mas como que você faz para furar esse caminho? Que é isso que a galera tá aprendendo nesses livros da gringa para você se dar bem nos processos seletivos. Eles estão indo no e-mail pessoal da empresa. Então, sabe, por exemplo, se você trabalha no Itaú, você vai ter o e-mail joãojosivaldo@itaú. Eles estão indo nesse e-mail, metendo ali um e-mail assim com a ideia de você querer amigar. Por exemplo, se o João Josivaldo ele tem ali um hobby bacana, ele curte games, ele curte maratona, você chega puxando conversa com o cara sobre isso, você fala, pô cara, que bacana, eu vi que você corre também, eu tava fazendo um projeto interessante onde eu coleto dados referente a sei lá, maratonistas, e eu tava montando um app, eu queria muito poder ter um pouco da sua revisão nisso aqui e tal, sabe, você chega com um papo meio hobby, meio trabalho, para tentar atacar um gatilho nele de interesse. E aí, nessas trocas de mensagem, você não fala diretamente que você quer uma vaga de emprego, né? Porque o cara vai pensar, pô, mano, que merda. Eles acharam o meu e-mail e estão me atazanando aqui. Mas você vai tentar oferecer primeiro o seu valor. Você vai falar, olha, eu tenho algo que você provavelmente vai gostar, você quer. E aí você vai aos poucos amigando com ele e quando der você tenta encaixar a parte de emprego. Como eu falei, tá uma burocracia danada para você conseguir achar uma
uma vaga no período das vacas magras, né? Porque o antigo livro que eu tinha pego, você não tinha essa preparação mais detalhista de como chegar em recrutador, porque justamente era a época das vacas gordas, você tinha muita grana sendo injetada na economia, então tinha muita contratação. Hoje a galera vai diretamente no manager lá, o seu futuro chefe, e ficam jogando esse tipo de e-mail. E aí por isso que as vagas elas acabam ficando ali, né? Porque a galera chega com papinho de amizade, nessas de amizadezinha eles acabam recebendo vaguinha de emprego e fica por ali mesmo. Mas assim, você tem que estar preparado tecnicamente e tem que ter bom projeto na bala para fazer esse tipo de coisa. Ah, mas como que eu acho o e-mail pessoal desses caras aí? Tem umas ferramentas que saiu que você consegue conectar no LinkedIn e aí você acaba localizando o e-mail profissional do cara para você trocar essas mensagens. Eu não vou espalhar aqui porque, bom, eu paguei para ter isso, não vou compartilhar tão facilmente, mas fica aí a dica do que essa galera anda fazendo. Ah, mas isso quer dizer que o seu currículo não serve de nada? Serve, cara. Você precisa saber como organizar as principais informações do seu currículo. Então, se de repente você estudou numa faculdade forte, você vai colocar essa informação em primeiro lugar. Se você teve uma boa experiência numa empresa top, sei lá, você trabalhou num Google, Microsoft da vida, você vai colocar ali nos destaques. Você vai escrever também as suas um resuminho das suas principais qualificações e resultados também. Então tem uma formatação certinha de currículo para ajudar o cara que depois vai usar o seu currículo como papel higiênico, para ele tirar as principais informações, porque ele dá uma olhada bem rapidinho ali. E aí, dependendo do que você colocar ali, ele vai olhar para você com olhos diferentes. Então, você precisa saber preparar um currículo decente também. E uma das partes mais importantes que eu não sabia e que eu vou utilizar em toda oportunidade que eu tiver é a negociação de salário. Porque vira e mexe, você vê esses gurus do RH falando: ah, mas você nunca diz o seu salário, a sua expectativa. Então que porra eu digo, né? E depois eles ficam de viadagem. Ah, e você tem que pagar minha consultoria para saber sobre mais, e blá blá blá. Então eu vou compartilhar aqui porque eu acho isso uma tremenda de uma viadagem. E eu acho que você precisa saber desses truques que é uma tremenda de uma sacanagem, porque o recrutador ele quer tentar te colocar numa encruzilhada, ele quer te limitar ao máximo possível para não ter gastos desnecessários. Então, o mais indicado aqui é você manter as suas informações, histórico de salário, expectativa, uma verdadeira incógnita, um mistério. E você não diz esse tipo de coisa. E como que você faz para você não dizer esse tipo de coisa quando questionado? Primeiramente, se você quiser trazer o contexto, você pode falar que hoje, com a internet, tem muitas páginas que divulgam um range de salário de funcionários que trabalham na empresa. Então, de repente, você tem ali o Glassdoor. Eu sei que tem uma do Brasil que também fala, mas enfim, eu só lembro as internacionais agora. Tem a Indeed, que se eu não me engano, ele tem uma seção de revisões das empresas também. Então tem essas páginas que falam como é trabalhar lá e como que é o salário. Então hoje, se você quiser puxar o range de salário de profissionais de TI, você tem essas informações. Então perguntar, qual que é o salário que você quer ter, qual que é o histórico do seu salário, você não conta, cara, você fala que, pô, cara, você quer saber qual que vai ser a média que você vai gastar, a informação está aí na internet. Então, por que você está perguntando para mim? Não é uma pergunta que você vai querer ter se já está na internet. Então você já consegue enquadrar ali o recrutador com esse contexto. Mas para não sair soar tão grosso, você também pode falar o seguinte: então, como eu ainda não sei como eu vou trabalhar, como que o trabalho que eu vou fazer
será nessa futura empresa, eu não consigo precificar o valor do meu esforço e por causa disso eu gostaria de falar sobre salário quando eu me sentir confortável com os detalhes da oferta proposta. E aí, nesse momento, você tem o poder de negociar o valor que você quer de salário, não o que a empresa vai te oferecer. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Fique à vontade na seção dos comentários, dê um joinha para fortalecer e até o próximo vídeo. Falou!